Louvo a Deus por mais essa oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. É sempre uma tarefa árdua, prazerosa e edificante. Eu creio que o Senhor tem algo a nos dizer essa manhã. Peço que você abra então a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, de acordo com a nossa série Cartas da Prisão, estamos estudando e hoje vamos dar continuidade, estudando então a carta aos Filipenses, capítulo 1 ainda. Tá difícil sair desse capítulo 1, né? E não vamos sair dele ainda hoje. A gente não tem pressa, né? E é bom que a gente vai estudando de pouquinho em pouquinho que a gente consegue extrair o máximo daquilo que o texto tem a nos dizer. Então, carta de Paulo aos Filipenses. Antes de ler o nosso texto, gostaria de fazer uma pergunta aqui, e acredito que seja bem óbvia. Por que uma cadeira é feita? Quantos aqui gostariam de arriscar aí? Por que uma cadeira é feita? Uma cadeira como essa que a gente tem aqui. Para que ela é feita? Qual é o propósito da cadeira? Para sentar, certo? Eu não sei quando já tiveram a oportunidade de visitar o museu lá de Petrópolis, Museu Imperial. Eu já fui algumas vezes porque a gente morava lá e passeio de escola, todo ano que tinha era para lá, então a gente até decorava os caminhos. E uma coisa que sempre me chamou a atenção eram os móveis que tinham lá e as cadeiras. Eu ficava pensando, meu Deus, assim, né? Olhando do ponto de vista prático, sem partir aqui do ponto de vista da semiótica e do ponto de vista histórico, tinha aqueles móveis, aquelas cadeiras e o pessoal, né, as professoras diziam, nessa cadeira sentava a princesa Isabel, nessa cadeira sentava Dom Pedro, e a gente ficava, meu Deus, que coisa, né? Que especial. E aquela cadeira tinha toda uma aura assim, de coisa importante. Mas a realidade é que aquelas cadeiras que estão lá, elas não estão cumprindo seu propósito, porque elas foram feitas para alguém sentar. E elas estão ali só de enfeite. Elas podem ser lindas, né? Elas podem ser muito bonitas de se ver, ainda mais as cadeiras de antigamente, né? Que tinham todo um trabalho feito à mão, e, enfim, todo um estofado bonito, etc. E é bonito de se ver, mas a realidade é que aquelas cadeiras não cumprem o seu propósito, não cumprem o propósito para o qual elas foram criadas, porque quando elas foram criadas, elas não sabiam que elas iam ser a cadeira da princesa Isabel ou de Dom Pedro, elas só foram cadeiras que foram criadas para alguém sentar. E nesse momento elas não cumprem o seu propósito, embora sejam bonitas de se ver, embora sejam cadeiras, mas não cumprem seu propósito como tal. E nossas cadeiras que a gente tem aqui de plástico, brancas, que a gente usa na cantina, muito mais simples e muito menos luxuosas, estão cumprindo seu propósito de cadeira, né? A gente bota ali na hora da refeição, a gente senta, e elas então cumprem o seu propósito. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, irmãos, porque existem muitos cristãos que vivem como a primeira cadeira. Eles podem ser bonitos, eles podem ter uma boa aparência, mas eles não cumprem o seu propósito. Eles não vivem, eles não fazem e eles não vivem como aquilo que eles foram feitos para fazer. E muitas vezes a gente se engana porque a gente está ali, né, com uma cadeira, a gente tem um formato de cadeira, a gente tem um formato de crente, a gente tem uma aparência de crente. E, na essência, o nosso propósito não está sendo cumprido. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, olhando para a história de um homem que sabia muito bem qual era o seu propósito, sabia muito bem o motivo pelo qual ele estava vivo, o motivo pelo qual ele vivia nessa terra, que é o apóstolo Paulo. E no decorrer da mensagem de hoje nós vamos ver que se tratava de um homem que tinha muita convicção do seu propósito e do motivo pelo qual ele existia. Então eu peço que você abra aí então
da carta de Paulo aos Filipenses, como já pedimos, a partir do verso 19. E aí vamos fazer a leitura até o verso 26. Todos acharam? Amém. Peço que você acompanhe então a leitura. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos agora diante da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que nos orienta, que nos mostra, Deus, o Teu desejo para o Teu povo. A Tua palavra, Senhor, que muitas vezes nos conforta, mas muitas vezes também nos exorta e nos desafia a olhar para nós mesmos, Senhor, e nos examinar para ver a maneira como temos vivido. Pai, eu desejo que nessa manhã o Senhor possa usar a minha vida para falar à Tua igreja, de maneira, Senhor, que sejamos edificados pela Tua palavra e que a Tua palavra, Senhor, possa gerar em nós o desejo de mudar, o desejo e a disposição de viver para a glória do Teu santo nome. Que através dessa mensagem a Tua igreja seja edificada e o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, de maneira bem resumida, apenas para a gente se situar aqui, principalmente para aqueles que não estão acompanhando a série, ou a gente acompanha, mas às vezes a gente esquece de algumas coisas. Então, apenas para a gente se situar, Paulo ele escreve a carta aos Filipenses quando ele estava em Roma, na condição de prisioneiro, por volta do ano 61 depois de Cristo. E a igreja em Filipos foi a primeira comunidade cristã estabelecida na Europa e teve o apóstolo Paulo como principal responsável da sua fundação. Você pode confirmar isso depois em Atos, capítulo 16, a partir do verso 9. E nesse contexto, em Roma, ali como prisioneiro, Paulo estava aguardando seu julgamento, que poderia resultar em liberdade ou até mesmo em pena de morte. E nesse contexto de incerteza, de extrema indecisão e angústia por parte daquele homem que era um prisioneiro, nós não encontramos um homem covarde, nós não encontramos um homem murmurador ou desconfiado do cuidado de Deus. Mesmo nesse contexto de incertezas e aflições, o apóstolo Paulo expressa uma confiança notável em Cristo Jesus. Mesmo nesse contexto de sofrimento e angústia, Paulo fala sobre fidelidade, sobre felicidade e sobre contentamento no Senhor. Por que ele faz isso, meus irmãos? Porque Paulo sabia qual era a razão de sua existência. Paulo sabia que a vida dele era para a glória de Deus e a sua existência era para glorificar o nome do Senhor. Portanto, seja em algemas ou em liberdade, para Paulo, o importante era fazer conhecido o nome de Cristo. E ainda antes da gente entrar no nosso texto, é bom a gente também lembrar e entender que a gente viu lá nos primeiros estudos, que essa é uma carta de amizade, uma carta entre um pastor que tinha um grande carinho, uma grande estima por uma igreja específica, que era a igreja dos Filipenses. E essa amizade que havia entre Paulo e os Filipenses, principalmente por ser uma relação sustentada na pessoa de Cristo, fez com que os irmãos daquela igreja se dispusessem a ajudar Paulo, tanto com orações e com recursos financeiros, como aconteceu ali com Epafrodito, um irmão da igreja dos Filipenses,
que foi levar suprimentos para Paulo, e a gente vê que isso quase custou a vida dele. O decorrer do texto vai falar sobre isso lá no capítulo 4, vai falar que Epafrodito quase morreu por conta dessa disposição dele de ajudar o ministério de Paulo, e não só com suprimentos, né? A porção que a gente viu, que a gente leu hoje, evidencia também que esses irmãos ajudavam Paulo com súplicas, com orações, assim como Paulo fazia por eles, como a gente viu lá no estudo que a gente fez do verso 3 até o verso 8, né? Quando no verso 4 ele diz: fazendo sempre com alegria súplica por todos vocês. E o texto que a gente leu hoje começa dizendo justamente isso, né? Porque estou certo de que pela súplica de vocês, isso é, havia uma relação mútua, onde Paulo orava pela igreja e a igreja orava por Paulo, uma relação próxima, que certamente fez com que os filipenses ficassem preocupados com a vida de Paulo, preocupados com o que estava acontecendo com ele e com seu ministério, já que ele estava preso e as condições não eram aparentemente favoráveis nem para a vida de Paulo e nem para o seu ministério. Porque pense, nós estamos falando de um contexto extremamente diferente do contexto em que a gente vive hoje. A gente hoje tem notícia de tudo e de todos o tempo todo, né? Então, se alguém vai preso ou se acontece alguma coisa, a gente fica sabendo o tempo todo de notícias, de informações. Mas naquela época eles não tinham isso. O que chegou para eles foi a informação de que Paulo estava preso em Roma. E eles conheciam, né, como eram as prisões romanas, o que acontecia com os detentos, com aqueles que estavam presos em Roma, debaixo do Império Romano. E aparentemente isso era muito preocupante. Mas a partir do verso 12, Paulo escrevendo essa carta para os filipenses, ele tranquiliza os filipenses, dizendo que, de certa maneira, essa situação da qual ele estava vivendo estava até contribuindo para o progresso do Evangelho, que mesmo em situações tão adversas, ele, no fim das contas, revela para os irmãos que isso resultou numa coragem, numa intrepidez renovada até para outros crentes, até para outros crentes em Cristo Jesus que pregavam a Cristo com mais ousadia, sabendo da situação de Paulo. Porque eles pensavam, bom, se Paulo está preso e continua pregando, quem somos nós para não fazer isso se estamos soltos? Eles faziam isso com mais ousadia. E ele tranquiliza dessa forma, então, os filipenses nessa carta. Porque, meus irmãos, um homem que tem a convicção a respeito da razão de sua existência, um homem que sabe por que vive, para quem vive, ele não se permite ser parado, mesmo nas situações mais adversas. Eu gosto muito de ver esses documentários sobre sobrevivência e etc. E há muito tempo eu vi uma série de sobrevivência onde um pai saiu para fazer uma expedição com dois filhos, dois meninos já maiores, e eles foram perseguidos por um urso. E é interessante porque o pai ele se colocou ali na situação de proteger os meninos, que deviam ter ali na casa de 7, 8 anos, por aí, e ele protege os filhos ali do urso, ele tenta chamar a atenção para ele, e é interessante que em certo momento ele ficou fugindo, chamando a atenção do urso para um lado, enquanto os filhos corriam para o outro, ele tropeça, machuca a perna, mas ele não se permite parar, ele levanta e continua correndo, chamando a atenção do urso, até o momento em que ele se joga num buraco, e o urso depois vai embora e eles conseguem fugir. Mas o que eu quero dizer é que um homem que tem convicções daquilo que ele quer, daquilo que ele acredita, do seu objetivo, da sua razão, que nessa situação era a sobrevivência dos filhos, esse homem não para, ele vai até o final. E para Paulo, a razão da sua vida, de sua existência, era Cristo Jesus. Portanto, para ele, não seria a prisão, não seria algemas que iriam parar o seu objetivo de fazer conhecido o nome do Senhor. A vida de Paulo era vivida por Cristo e para anunciar a sua palavra. Portanto, não seriam celas romanas que iriam impedi-lo de fazer isso. Em outro momento, na sua segunda carta para Timóteo, ele diz: lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio, e por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus,
para os que foram escolhidos. Meu Deus do céu. A gente fica até arrepiado de ler isso aqui, porque quando a gente vê um homem que tem convicção do que crê, do porquê vive, de para quem vive, é empolgante, é inspirador. E Paulo está aqui falando, olha, eu estou preso como um criminoso, estou sendo maltratado, porque eu prego a palavra de Deus, mas a palavra não está presa. Mesmo na minha situação, eu vou continuar anunciando, porque o que ele quer, qual é o seu objetivo? A glorificação do nome de Cristo Jesus. Essa é a razão da vida de Paulo, anunciar o Evangelho do Senhor. E por isso, mesmo que muitos não estivessem no mesmo espírito de Paulo, que é o que a gente viu na semana passada, mesmo que muitos estivessem anunciando o Evangelho por inveja, por rivalidade, ele diz, olha, para mim, meus irmãos, o que importa é que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado. E se isso promove a glória do nome de Cristo, então não me importa como fazem, desde que o nome de Cristo seja glorificado. Porque esse era o objetivo da vida de Paulo. Para ele, tudo o que importa é a glória do nome de Cristo e o seu evangelho sendo anunciado. E o texto que nós vamos ler hoje, que nós vamos meditar hoje, segue esse mesmo raciocínio. Paulo começa dizendo, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Aqui a gente vê que Paulo parece bem otimista quanto à sua libertação da prisão. Há uma discussão, né, sobre essa libertação da qual ele se refere aqui no verso 19, se seria a libertação da prisão, né, da qual ele estava, ou se seria a libertação dessa vida, se ele estava falando sobre a sua morte, sobre partir dessa vida. Mas, sempre que você estiver estudando a Bíblia, tenha em mente a seguinte questão. Se quando você quiser entender o texto, existem 3 passos importantes para você seguir, para você entender o texto que você está lendo. Os 3 passos são contexto, contexto e contexto. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, leia o contexto. E se a gente ver o contexto aqui, a gente vai entender que fica óbvio que Paulo está se referindo à sua prisão, à sua libertação da prisão da qual ele estava em Roma. Veja, no verso 25 e 26 ele vai falar sobre isso, e fica ainda mais explícito isso, quando lá no verso 24 do capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. Até aí aonde? Até a igreja dos Filipenses. Se ele estava confiante de que ele iria até lá, isso significa que ele estava se referindo ao quê? A sua libertação da prisão física, né, da prisão de Roma. E ele parece bem otimista de que isso vai acontecer, de que ele vai conseguir ser liberto. Nesse período histórico aqui, o Império Romano ainda não havia instaurado a perseguição aos cristãos objetivamente, ainda não havia uma perseguição taxativa aos cristãos. É certo que havia uma pressão para que todos os lugares ocupados por Roma reconhecessem apenas César como o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. E foi justamente esse o argumento que os líderes judeus usaram para a prisão de Paulo. Os judeus chegaram para a autoridade romana e disseram, olha, esse homem está dizendo que existe outro Senhor que não é César. E sob essa acusação, Paulo foi preso. Mas os cristãos ainda não eram oficialmente perseguidos pelos romanos nesse período, do qual a carta foi escrita. Então, isso não é que isso suavizou a sua prisão, mas o fato de não haver uma perseguição aos cristãos objetivamente fez com que a situação de Paulo fosse um pouco mais favorável, porque ele era cidadão romano e ele tinha algumas condições ali de conseguir a sua libertação. Alguns estudiosos dizem que nesse momento em que a carta foi escrita, ele já tinha apresentado a sua primeira defesa de libertação e que essa defesa teria sido bem sucedida e por isso ele se mostra tão otimista. Mas é engraçado porque a ênfase dele, o seu otimismo, não é sobre nenhuma dessas coisas. Ele não fala assim, olha, eu estou muito otimista aqui de que eu vou ser liberto porque eu fui muito bem na minha primeira defesa, ou, olha, eu estou muito otimista porque a gente não está sendo perseguido ainda, o Império Romano ainda não está, né, perseguindo os cristãos objetivamente.
esse não era a razão do otimismo de Paulo, da esperança de Paulo. Para ele, mais do que essas condições favoráveis, entre aspas, que a gente falou, a sua libertação estava ligada a duas coisas: a súplica dos filipenses e a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Não é isso que ele diz? Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus. Paulo não só sabia, meus irmãos, a razão de sua existência, mas ele também sabia quem sustentava a sua existência, quem guiava a sua vida. Ele sabia que acima dessas vantagens que ele pudesse ter para que ele fosse liberto, que poderiam livrar ele daquela prisão, ele dependia da ajuda do Espírito de Cristo para que ele pudesse ver livre daquelas algemas. Porque, meus irmãos, qualquer vantagem, qualquer benefício que a gente tenha sem o auxílio do Espírito Santo não é nada. Quem governa nossas vidas e quem dá o rumo da nossa história é o Senhor. E que ajuda é essa que ele espera receber do Espírito de Jesus? Bom, se você quiser abrir comigo, Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Se você não quiser abrir, apenas ouça. Mateus 10, a partir do verso 18. Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Agora preste atenção no verso 20. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. E aqui Paulo está dizendo, olha, eu conto com a ajuda do Espírito de Jesus. O que ele está falando? A promessa de Jesus de que quando eles fossem levados a autoridades e a governantes, que o Espírito lhes daria o que dizer para que eles pudessem ter condições favoráveis na presença das autoridades. Foi o próprio Jesus que prometeu isso, e Paulo está aqui dizendo, olha, eu preciso disso, eu confio nisso. Eu confio de que na hora da necessidade o Espírito do Senhor vai me ajudar e eu vou ter condições de me defender, e isso provavelmente vai resultar na minha liberdade. O próprio Jesus, então, havia predito que o que estava acontecendo com Paulo, de fato, iria acontecer. E aí Cristo promete que, em momentos como esse, o Espírito Santo iria instruir os seus discípulos a respeito do que eles iriam dizer às autoridades. Era essa a expectativa de Paulo, de que as suas defesas, de que em suas defesas diante das autoridades, o Senhor estaria com ele por intermédio do Espírito Santo para lhe guiar naquilo que ele fosse dizer. E é interessante, meus irmãos, porque mesmo tendo essa confiança plena no Senhor, na soberania divina, Paulo faz questão de ressaltar a importância da súplica dos seus irmãos para que ele fosse solto. É curioso porque, como a gente volta, a gente já falou sobre isso aqui também, mas quando a gente volta na história, Paulo tinha passado por uma experiência de prisão, lá na cidade de Filipos, inclusive, quando ele foi lá para pregar lá aos filipenses. E quando ele foi preso lá, a gente já falou sobre isso, o que aconteceu foi que, enquanto ele e Silas cantavam durante a noite, sobreveio um terremoto que abriu, né, as celas das prisões. Enfim, a história vale a pena você ler depois no livro de Atos, mas o que a gente sabe é que as celas foram abertas, eles não fugiram, e isso resultou na conversão do carcereiro que estava ali e viu aquela situação toda. Ele queria se matar porque estava tudo perdido para ele. E Paulo e Silas dizem, não se mata não, filho. Vamos te apresentar um negócio bom aqui. É Jesus. E ele se converte, a família dele é batizada, aquela coisa toda. Mas, no fim de tudo, o que resulta é que Paulo foi solto. E é interessante porque muitos nessa situação que Paulo estava aqui, poderiam pensar, bom, vou ficar esperando aqui, né? Que se eu fui preso uma vez e o chão tremeu e tudo aconteceu daquela maneira sobrenatural, se Deus quiser me soltar, vai acontecer de novo. Vou ficar quietinho aqui na minha, qualquer hora o chão treme e eu vou embora. Mas, meus irmãos, isso não é prudente, porque Deus tem os seus meios e Ele faz as coisas de maneira diferente. E Deus faz o que quer quando quer. Então, às vezes, meus irmãos, o chão da cela vai tremer e as portas vão se abrir, e tudo vai acontecer de modo sobrenatural, mas às vezes as coisas vão acontecer um pouco mais naturalmente.
ele vai ser levado às autoridades, vai ter que apresentar uma boa defesa. E isso também é cuidado de Deus, irmãos. Porque quando a gente vive dessa maneira, achando que, né, é só ficar parado, que se for da vontade de Deus vai acontecer, isso não é confiar na soberania divina, isso é uma fé irresponsável. Às vezes, como eu falei, às vezes acontece algo sobrenatural, mas às vezes não acontece. O nosso papel, meus irmãos, o que a Bíblia nos orienta a fazer é orar, é fazer conhecido diante de Deus nossas súplicas. Mesmo confiando na soberania do Senhor e mesmo passando por experiências tão sobrenaturais que o fizessem acreditar que Deus poderia fazer algo assim para tirar ele daquela prisão, Paulo diz, olha, eu conto com a oração de vocês. Porque a soberania divina, meus irmãos, ela caminha junto com a responsabilidade humana. O nosso papel em situações adversas na nossa vida é orar. A oração do justo pode muito por sua eficácia, é o que a palavra de Deus nos ensina. E Deus, em sua soberania, em sua soberana vontade, Ele usa as nossas orações, Ele usa os meios naturais para muitas vezes nos livrar de situações adversas. E aquilo que é bom, perfeito e agradável, de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer. E Paulo sabia disso, Paulo tinha confiança nisso. Ele tinha confiança de que de que Deus estava no controle de tudo, mas ao mesmo tempo ele tinha a certeza de que ele carecia das orações e das súplicas de seus irmãos filipenses. Agora, embora ele estivesse bem convencido da sua soltura, de que ele fosse liberto, a sua maior expectativa, meus irmãos, não dizia respeito a essa liberdade. A sua maior expectativa não dizia respeito a ele sair daquela situação da qual ele estava vivendo. A sua maior expectativa era a glorificação do nome de Cristo. Olha o que diz o verso 20. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, Paulo está confiante de que vai ser liberto. Está convencido de que em breve ele vai visitar os irmãos lá em Filipos. Mas acima disso, meus irmãos, a maior expectativa dele não é a sua liberdade, mas que Cristo seja glorificado através do seu corpo. E não é qualquer expectativa, é uma ardente expectativa, e é assim que ele fala, a minha ardente expectativa. Meus irmãos, Paulo sabia qual era a razão de sua existência. Desde que ele teve um encontro com o Senhor, quando ele ainda era um fariseu, quando ele ainda era um mestre da lei, e teve a sua vida transformada, para ele, desde aquele momento em diante, a razão de sua existência era o engrandecimento do nome de Cristo. Meus irmãos, olha o que ele diz aos Gálatas. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, isso aqui é para deixar a gente com o rosto corado de vergonha. Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, o meu corpo, a minha vontade, as minhas paixões, isso para mim já foi. Não faz parte de mim mais isso. Aquilo que eu desejo, os meus projetos, os meus sonhos, as minhas expectativas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, ele diz, isso é o meu corpo físico, aquilo que eu ainda faço nessa carne antes de ter meu corpo glorificado, eu vivo de que maneira? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E como a glorificação do nome de Jesus era o seu alvo, era o seu objetivo, ele tinha certeza de que não seria envergonhado, porque seja no seu corpo, isso é, no seu ministério, o seu corpo é o meio pelo qual o seu ministério é exercido, seja no seu corpo, no seu ministério ou na sua morte, Cristo será glorificado. No seu corpo, na sua vida ou na sua morte.
Porque um homem que sabe para o que vive e por quem vive, meus irmãos, não teme até mesmo a própria morte, ele vai até o final. Porque a sua vida já não pertence mais a ele, mas pertence a outro. Porque a sua existência já não pertence mais a ele, mas pertence a outro, e esse outro é Cristo Jesus. Isso fica ainda mais evidente no verso 21, quando ele vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo estava mais certo da sua libertação do que da sua condenação nesse momento. Entretanto, ele deixa claro aqui para os filipenses que, na verdade, não importa o que vai acontecer. Porque, de uma maneira ou de outra, o que importa para ele é Cristo sendo glorificado. Paulo sabia qual era a razão de sua existência. E aqui ele resume bem isso. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para ele, Cristo é Senhor na vida e na morte. São palavras fáceis de ler, meus irmãos, mas extremamente difíceis de serem vividas, porque para alcançar esse pensamento, essa filosofia de vida, a nossa percepção a respeito da nossa própria existência, das nossas paixões e vontades, tudo isso deve ser completamente transformado pela presença do Senhor. Muitos de nós, meus irmãos, não conseguem enxergar a morte como sendo lucro, porque para nós, muitas vezes, o viver não é Cristo. E se viver não é Cristo, a morte não pode ser lucro. Se viver não é Cristo, nós tememos a morte. Tem um personagem que eu adoro, do Piratas do Caribe. É um filme da Disney. E ele, antes de matar as suas vítimas, ele pergunta: você teme a morte? E é interessante que, geralmente nessa hora, o pessoal começa a ficar desesperado. Mas se Paulo se encontrasse com David Jones, que é esse personagem, e ele perguntasse para Paulo: você teme a morte? Paulo ia falar: o quê? Para mim a morte é lucro, filhão. Se você quer me matar, vai em frente. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã: você teme a morte? E se você teme, por que você teme? Talvez a resposta seja porque o nosso viver não é para Cristo. Esse é o tipo de texto, meus irmãos, que depois que a gente lê, não tem volta. Depois que leu, não tem como voltar atrás. Sinto muito. Você está aqui nessa manhã, você está ouvindo essa mensagem, e a partir desse momento não tem como voltar atrás. Nós somos obrigados a olhar para isso aqui e reavaliar nossas vidas. Será que nós seríamos capazes, meus irmãos, de hoje, afirmar com toda a sinceridade do mundo que morrer é lucro? E veja, isso não diz respeito a pensamentos suicidas ou a desejar a morte, mas da ardente expectativa de estar com Cristo. A ardente expectativa de estar na presença do Senhor. Mas é muito difícil, meus irmãos, falar isso com sinceridade, quando nós não estamos tão apegados a Cristo quanto apegados às nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, para nós morrer não é lucro, porque a gente pensa assim: eu não posso morrer, porque quem vai cuidar dos meus filhos? Eu não posso morrer, porque afinal de contas, se eu morrer, como é que vai ficar a situação do meu marido, da minha esposa? A morte não é lucro para nós, a gente não pensa na eternidade e em viver em comunhão com o Senhor, porque o nosso viver não é Cristo. O nosso viver somos nós mesmos. A gente não fala de Jesus com ninguém, né? Com nossos colegas de trabalho, escola, faculdade, porque a gente tem vergonha. E a gente pensa: não, isso não é meu ministério falar de Jesus. A gente não fala de Jesus nas nossas redes sociais porque a gente não tem o que falar. Já que a gente não tem nenhuma experiência com ele no nosso dia a dia, a gente vai falar o quê? A gente não fala sobre Jesus, a gente não propaga o evangelho para os nossos filhos, porque a gente não tem nenhuma experiência com o evangelho no nosso dia a dia, a gente vai falar o quê para os nossos filhos? Como a gente vai apresentar o evangelho para eles se a gente não sabe o que falar? A gente não conversa sobre o evangelho com nossos cônjuges, porque a gente não sabe o que dizer, a gente não tem contato com o evangelho. A palavra do Senhor não é pauta nas nossas conversas, porque a gente não vive a palavra do Senhor. E a pergunta é: será que nós somos tão importantes assim para viver nesse egocentrismo todo?
Com que temos gastado, meus irmãos, tanto tempo que a gente não tem tempo para buscar conhecer o Senhor e ter o que compartilhar do Senhor com os outros. Meus irmãos, definitivamente fica impossível viver assim e dizer viver é Cristo e morrer é lucro, porque para nós, lucro é viver a vida que temos, nós estamos confortáveis. Como dizer que morrer é lucro se eu tenho uma vida muito boa e eu chego em casa, ligo a televisão, fico assistindo o filme o dia inteiro, não tenho muitos compromissos, tenho meu trabalho ali, mas eu trabalho, ganho meu salário, vou viver a minha vida, tenho uma vida relativamente tranquila. Como que morrer é lucro? Se a gente está tão apegado a essa vida, está tão desejoso de viver somente essa vida. E aí a gente lê esse texto e Paulo diz, a minha ardente expectativa é que Cristo seja engrandecido no meu corpo, na vida ou na morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E a gente pensa, meu Deus, eu preciso me converter. Meus irmãos, se tem um texto que eu procuro evitar de ler, é esse aqui. E aprove a Deus que caísse para mim esse texto. Obrigado, Senhor. É por isso que muitos de nós, meus irmãos, não têm certeza da salvação. A gente pensa que é arrogância dizer, não, eu sou salvo. É por isso que muitos de nós ainda têm medo da volta de Cristo. A gente canta, Maranata, hora vem Senhor Jesus, mas nossa cabeça está aqui, espera só mais um pouquinho, Senhor. Agora não. Porque a gente ainda limita a nossa fé, o nosso viver nessa vida. A gente acha que servir a Cristo é para cá, é para o agora. E aí a nossa vida vira, aí Cristo vira na nossa vida uma espécie de amuleto. Eu sirvo a Ele para quê? Para ganhar proteção. Eu sirvo a Ele para minha família ser abençoada. Eu sirvo a Ele para que a minha vida financeira vá bem. Eu luto contra o pecado para ter crédito na hora de pedir alguma coisa para Deus. Meus irmãos, isso não é viver para Cristo, isso é viver para nós mesmos. Porque se é somente nessa vida que temos esperança em Cristo, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15. Mas aquilo que muitas vezes a gente vive achando que é uma vida com Cristo, é uma vida para nós mesmos. A gente acha, meus irmãos, que cumprir todo um ritual religioso de vir à igreja, de orar de vez em quando, de ler um versículo do dia no aplicativo da Bíblia de vez em quando, a gente pensa, não, Cristo está sendo glorificado, estou vivendo para Cristo, aleluia, viver é Cristo, morrer é lucro, meus irmãos. Isso não é viver para Cristo. A gente precisa crescer, meus irmãos, e evoluir. A gente precisa saber a razão pela qual existimos e para quem existimos. O breve catecismo de Westminster, a primeira pergunta é essa: qual é o fim para o qual o homem foi criado? E a resposta é: para experimentar de Deus e viver para a sua glória eternamente. E aí eu vejo muitos pais na rede social, né, ensinando o catecismo de Westminster para os seus filhos. E aí mostra lá todo orgulhoso, o filho decorando. Filho, para que o homem foi criado? E aí o filho, para a glória de Deus. Meus irmãos, isso precisa ser mais do que palavras. Isso precisa ser vivido, isso precisa ser uma prática. A ponto, meus irmãos, de a gente poder dizer, eu não temo a morte, porque morrer para mim é estar com Cristo. E aquilo que para Paulo era lucro, para os filipenses seria uma perda enorme não ter o apóstolo Paulo no auxílio do seu amadurecimento. E aí Paulo parece que ele estava, né? A impressão que eu tenho aqui, quando ele está escrevendo isso, é que ele está aqui num desejo ardente de encontrar com o Senhor e uma expectativa. E daqui a pouco ele para e pensa, bom, mas voltando, né? Entretanto, se eu continuar vivo, ele vai dizer a partir do verso 22, se eu continuar vivo, até poderia fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher, estou cercado por dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. O dilema de Paulo, meus irmãos, não consiste entre vida e morte. Ele mesmo já disse que para ele, morte e vida se resumem a Cristo.
Paulo não ansiava pela morte, o que ele ansiava era estar com Cristo, na vida ou na morte. Lembre-se, ele está preso e ao ser julgado ele pode ser livre ou ele pode ser condenado, ele pode ser morto. Esse é o contexto e é por isso que ele diz, olha, não sei o que escolher, eu estou cercado pelos dois lados. E embora morrer fosse para ele um lucro, por causa da sua ardente expectativa de estar com Cristo, ele reconhece que ainda há um trabalho a ser feito. Mesmo que seu desejo pessoal seja partir e estar com Cristo, ele reconhece que a sua presença ainda é necessária para a edificação dos filipenses. E aqui a gente volta lá ao que a gente disse no início. Paulo nutria um profundo afeto por aquela igreja. Olha o que diz aí o verso 8 do capítulo 1. Ele diz, olha, Deus é testemunha da saudade que tenho de vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Havia uma relação muito profunda entre Paulo e essa igreja, e por mais que ele estivesse ansioso para estar com Cristo por toda a eternidade, o amor que ele tinha pelos filipenses o levava à conclusão de que naquele momento o melhor seria continuar a viver para servir os seus irmãos. E de que maneira ele poderia ajudar os filipenses, é o que ele explica aí na sequência, verso 25 e 26, ele vai dizer, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Mais uma vez, Paulo demonstrando aqui a confiança de que ele vai ser liberto, e ele entende que essa é a vontade do Senhor, que ele viva e continue seu ministério entre os filipenses para que eles possam progredir na fé e experimentar a alegria em Cristo. Essa temática da alegria em Cristo é algo que ele já inicia aqui nessa carta, quando diversas vezes ele vai falar sobre alegria. Um homem preso, sofrendo ali a vida amarga de um detento, e ele fala para os filipenses, alegrem-se no Senhor. Novamente digo, alegrem-se no Senhor. Ele entende que a sua presença então vai fortalecer a comunidade dos filipenses na relação deles com Cristo Jesus. E por fim, mais uma vez nós vemos qual é o objetivo de Paulo, qual é a sua razão de viver, a glória de Cristo. Porque é o que ele diz aí no verso 26, que estar com os filipenses, mais uma vez, vai resultar no quê? Na glória de Cristo Jesus. Paulo sabia qual era a razão da sua existência, a glória de Cristo Jesus. Paulo sabia a razão de seu ministério, a glória de Cristo Jesus. Paulo sabia qual era o resultado da sua morte, a glória de Cristo Jesus. Para o apóstolo Paulo, o mais importante era que Cristo fosse glorificado, porque essa era a razão de sua existência. E eu pergunto para você, minha irmã e meu irmão, qual é a razão de sua existência? Para que e por quem você tem vivido? Muitas vezes, meus irmãos, a gente vive uma vida completamente distinta do Evangelho, distante daquilo que o Senhor nos chamou para viver. A nossa vida, meus irmãos, reflete se vivemos para Cristo ou não no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E veja, eu não estou aqui estimulando ninguém a largar o seu trabalho, a largar os seus afazeres, a abandonar sua família, para viver para Cristo. Não é isso que a gente está falando. Muitas pessoas, quando a gente fala assim, olha, você não pode amar a sua esposa, os seus filhos, você não pode amar o seu trabalho, a sua família mais do que o Senhor. Aí a pessoa pensa, bom, então tem que amar menos o meu trabalho, tem que amar menos a minha esposa, tem que amar menos os meus filhos. Não, tem que amar mais a Cristo. Você tem que amar a sua esposa, tem que amar o seu trabalho, tem que amar a sua família, mas você precisa amar mais o Senhor. Só que é difícil a gente fazer isso, meus irmãos, é difícil porque a gente dedica muito mais tempo àquilo que tem para nós um retorno imediato.
A gente dedica muito mais tempo e atenção àquilo que para nós é visível. Mas aquilo que a gente vê, meus irmãos, é transitório, é passageiro, e que a gente não vê é eterno. Então a gente precisa nutrir, meus irmãos, comunhão com o Senhor. A gente precisa nutrir uma vida que é vivida para Cristo, onde em cada ato do nosso dia, Cristo seja glorificado. Se eu acordei, se eu abri meus olhos essa manhã, é para a glória de Cristo, é porque Cristo assim permitiu. Se eu estou na casa do Senhor nesse momento, não é para cumprir um ritual religioso, é para que o nome de Cristo seja glorificado, através do meu louvor, através da palavra. Se eu faço uma refeição, é para a glória de Cristo que eu faço essa refeição, porque é Ele quem me sustenta, é Ele quem provê o alimento. Eugene Peterson, um cara que eu tenho uma admiração assim absurda, pela maneira como ele escreve, pela maneira que ele demonstra viver com o Senhor, ele faz uma reflexão maravilhosa a respeito das refeições. Ele diz, olha, quando você se senta para comer, imagina o tanto de coisa que precisou acontecer para que você pudesse ter aquele momento. Um simples prato de comida. Quantas pessoas não tiveram que trabalhar para colher o arroz, para colocar o arroz no saco, para embalar, para arrumar na prateleira do mercado, para você ir lá comprar, pagar. Alguém estava no caixa do mercado para você poder pagar aquilo, até chegar na sua casa e alguém preparar e colocar na panela e fazer todo o processo, deixar e colocar em cima da mesa. Para que chegasse uma carne na sua mesa, teve que ser criado algum animal, teve que esperar o animal crescer, se desenvolver, aí até sacrificar o animal, refrigerar e transporta, vai para o mercado, você vai lá, escolhe e bota na sua mesa. Meus irmãos, isso é o Senhor te sustentando. Olha quanta coisa aconteceu para você glorificar o nome do Senhor e falar, Senhor, obrigado por aqueles que trabalharam para que o alimento estivesse até a minha mesa. Obrigado por aquelas vidas que se dispuseram a acordar cedo para colher o arroz, para colher o feijão, para poder cuidar do seu gado, ou enfim, seja lá do que for, para que hoje eu pudesse estar fazendo uma refeição. Ter, meus irmãos, essa percepção de que Cristo está inserido no nosso cotidiano é viver para a glória de Deus. Ter a percepção, meus irmãos, de que em cada ato do nosso dia a dia, Cristo está ali inserido, nos sustentando, nos abençoando, isso é viver para a glória de Deus. É viver, meus irmãos, de maneira intencional para a glória de Deus, sabendo que em tudo, na nossa vida, Cristo precisa ser glorificado. É por isso, meus irmãos, que Paulo tinha essa percepção, porque para ele não eram as coisas e mais Cristo, era Cristo e mais as coisas. E é por isso que ele fala em outra carta, se vocês comem e bebem, façam isso para a glória de Deus. Isso é, em tudo que você fizer, meus irmãos, façam isso para a glória de Deus. E aqui entra a nossa primeira aplicação, viva intencionalmente para a glória de Cristo. Porque, meus irmãos, se uma cadeira foi feita para sentar, você foi feito para a glória de Deus. E se uma cadeira perde seu propósito, se ela ficar exposta sem que ninguém sente nela, você está perdendo a sua vida. Se você está exposto, mas se você não vive para Cristo. Paulo diz aos Colossenses, e tudo quanto fizerdes, fazei de coração como ao Senhor e não aos homens. Precisamos viver, meus irmãos, intencionalmente para a glória do Senhor. Senhor, como eu posso te glorificar no meu trabalho? Senhor, como eu posso te glorificar na minha família? Como eu posso glorificar o teu nome, Senhor, na minha igreja, na minha comunidade local? Como eu posso glorificar o Senhor na minha existência para que eu não tema a morte? Para que eu possa anunciar a tua vinda. Veja, não significa, meus irmãos, que nós temos que fazer algo para ser salvos, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas o que vai evidenciar, meus irmãos, a nossa salvação é a maneira como nós vivemos. O que evidencia se Cristo nos alcançou não é a disposição que temos de fazer a sua obra, de viver para a sua glória. Isso é viver para a glória de Deus. Viver intencionalmente para a glória de Deus, em cada ato do dia,
Orar e colocar nossas vidas diante do Senhor. Meu Deus, como eu posso te glorificar sendo uma dona de casa? Como eu posso te glorificar servindo a minha família? Nós precisamos ser intencionais nisso, meus irmãos, porque senão a gente está perdendo a nossa vida, porque nós fomos criados para isso, se não fazemos isso, então nós não estamos vivendo uma vida cumprindo o nosso propósito. Segunda aplicação, meus irmãos, a eternidade deve ser para nós uma expectativa ardente. Nós devemos ansiar ardentemente pela eternidade. E como isso pode acontecer quando a gente vive para a glória de Cristo aqui nessa vida? A palavra do Senhor diz que a vida eterna consiste em conhecer o verdadeiro e único Deus. Esse processo começa aqui, nessa vida, e vai até a eternidade. Nós precisamos, meus irmãos, desejar a vinda de Cristo Jesus. Precisamos ansiar para que o reino do Senhor se manifeste. E para isso, nós só vamos conseguir viver dessa forma se vivermos para a glória de Deus. Caso contrário, meus irmãos, a vinda do Senhor sempre vai ser carregada de medo e de pavor, de uma expectativa duvidosa. Afinal de contas, se para mim viver não é Cristo, morrer não é lucro. Nós precisamos ansiar pela eternidade, meus irmãos, e para isso precisamos que nosso viver seja Cristo. E por fim, a última aplicação é para que a gente perceba a importância que a comunidade do Senhor tem nessa vida vivida para Deus. A todo momento, Paulo está aqui ressaltando, primeiro, a sua relação com seus irmãos que oram por ele, e segundo, o desejo que ele tem de estar com seus irmãos mais uma vez. Porque, meus irmãos, uma vida que é vivida para a glória de Deus, ela também é uma vida em comunidade, a comunhão dos santos. Quão bom e agradável é quando irmãos vivem em comunhão. O Senhor Jesus disse, onde houver 2 ou mais, em meu nome, ali eu estarei. Viver uma vida para a glória do Senhor, meus irmãos, também é viver uma vida em comunhão com nossos irmãos. Nós dependemos, meus irmãos, uns dos outros. A palavra do Senhor diz, confessai os pecados uns aos outros, para que sejam curados, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha a importância que tem, meus irmãos, a comunhão entre os irmãos, de você poder confiar no outro a confissão de um pecado, para você poder confiar no outro a libertação da sua prisão e dizer, olha, eu quero sair daqui dessa prisão e eu conto com a oração de vocês, para a gente poder confiar no outro a oração pela cura de uma doença, a oração por algum tipo de milagre que nós queremos ver, por algum tipo de libertação, porque a vida para a glória de Deus também é vivida em comunidade, em comunhão com os irmãos. Não seja, meu irmão ou minha irmã, uma cadeira exposta no museu. Viva de maneira intencional e saiba qual é o seu propósito. Você existe para a glória de Deus. Desde o momento em que o Senhor te alcançou, você vive para a glória de Deus. A sua carne, seu desejo, suas paixões estão crucificados com Cristo. Isso é muito sério, meus irmãos, e por isso eu nem quis me estender muito aqui para a gente focar nesse objetivo, nesse entendimento. Nós precisamos viver para a glória de Deus. A vida está passando, meus irmãos, e a gente tem vivido para tantas coisas. A gente perde tempo com tanta coisa. Tantas coisas têm roubado nossa atenção, meus irmãos. E John Piper diz que no dia do Senhor, a nossa geração vai ser indesculpável porque tempo não nos falta. Olha o tempo que a gente gasta com o celular, olha o tempo que a gente gasta com redes sociais, olha o tempo que a gente gasta com a internet. Que coisa desgraçada é isso, mesmo, que a gente está o dia inteiro andando com o celular na mão, que isso? A gente sabe de tanta coisa, sabe da vida de fulano, de Beltrano, mas quando a gente se senta para falar da palavra de Deus, a gente não sabe nada, porque a gente não vive isso.
A vida está passando, meus irmãos, nós precisamos saber qual é o nosso propósito, para que a gente saiba qual é o sentido da nossa vida e viva de maneira a agradar o Senhor. Eu desejo, meus irmãos, que nessa congregação nós possamos ter a compreensão de que a nossa existência é para a glória de Deus. Isso resolve muitos problemas na nossa relação uns com os outros, na nossa relação com o nosso próximo, na nossa relação dentro de casa. Quando a gente entende que nossa vida é para a glória de Deus. Peço que você feche seus olhos, vamos orar. Senhor, estamos mais uma vez diante de Ti e envergonhados, Senhor, porque nós olhamos para esse relato do apóstolo Paulo e percebemos o quão distante estamos, meu Deus, de viver de maneira digna do Evangelho. Quantas vezes, Senhor, um pequeno desafio que se apresenta para nós no nosso dia a dia, uma pequena desavença com o nosso próximo, um pequeno problema que surge, já são o suficiente para desvirtuar nossa mente, para a gente querer desistir de tudo, para a gente querer entregar os pontos. E a gente olha para a vida desse homem que estava preso, distante de uma vida de luxo, de uma vida de posses, ou enfim, vivendo em condições ali extremamente insalubres. E esse homem fala sobre a expectativa de estar com o Senhor e sobre a importância de viver para a glória do Senhor. Porque, meus irmãos, porque, Senhor, seja numa situação favorável ou não, o importante é que o Teu nome seja glorificado. Então olhamos para Cristo, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo forma de servo. E assumindo forma de servo, se entregou à morte de cruz. E o objetivo maior disso não é a nossa salvação, não é a purificação dos nossos pecados, isso é uma ação da morte na cruz, mas o maior objetivo é o que diz o texto, para que diante do nome do Senhor todo joelho se dobre, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o Senhor seja glorificado. É por isso que Cristo se entregou na cruz, para que ao nome do Senhor todo joelho se dobre, no céu, na terra e embaixo da terra. E se Cristo Jesus, sendo Deus, viveu para a glória do Pai, quem somos nós, Senhor, para não viver para a Tua glória? Quem somos nós, Senhor, para viver para nós mesmos? Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar o nosso egocentrismo, de que por tantas vezes dedica a nossa vida inteiramente a nós mesmos, nossos prazeres, nossas paixões, nossos desejos, aquilo que tanto queremos, quando na verdade, Senhor, temos que viver para a Tua glória, porque é para isso que fomos criados. E se não fizermos isso, meu Deus, seremos como uma cadeira que ninguém se assenta. Nós existiríamos sem um propósito, nossa existência vai servir para nada, apenas para ser vista. E a Tua palavra diz, Senhor, que isso não é suficiente. Nós precisamos, meu Deus, divulgar, propagar a Tua palavra, pregar o Teu reino, glorificar o Teu nome onde quer que estejamos. Crucificar para nossas vontades, nossas paixões, deixar para trás, Senhor, as coisas velhas e seguir para o alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que possamos viver assim, de maneira, Pai, que a morte para nós seja considerada como lucro. Por entendermos, Pai, que quando morrermos estaremos eternamente contigo em Tua presença. Renova em nós, Pai, a alegria e a certeza da salvação, de que fomos encontrados pelo Senhor, de que somos lavados e remidos no Teu sangue, e de que isso é um motivo ainda maior para viver para a Tua glória. Não somos salvos por obras, mas as obras, Senhor, vão evidenciar se fomos encontrados por Ti ou não. Nos ensine, Pai, a viver como convém a Ti, a viver para a glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus.